Nesse vídeo eu falo sobre um dispositivo que serve para controlar um equipamento que faz parte de um grande sistema, ou quem sabe ser ele o próprio sistema. Depende, né? É um dispositivo baseado em microcontrolador. E devido à necessidade, optei por usar um ESP32. Vou mostrar o diagrama esquemático e mostrar o protótipo desse dispositivo já funcionando. Continuar assistindo esse vídeo é uma opção de escolha sua. Você é quem sabe, porque eu vou continuar falando, mesmo que seja falando para mim mesmo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Pedro, esse é o canal iByte Brasil e aqui, nesse canal, se fala em eletrônica e em tudo que for relacionado à eletrônica. E desde já convido você a deixar o seu gostei ou o seu não gostei no final desse vídeo. Sua opinião a respeito das informações deste vídeo é muito importante. Muitos dispositivos têm como base microprocessadores. Muita gente não sabe, mas é a verdade. E a precisão é, sem dúvida, a parte mais interessante em montar dispositivos baseados em microprocessadores. O projeto que apresento agora é um dispositivo pouco conhecido no ambiente doméstico, pois a utilização dele é, na maioria, em ambiente industrial. Existem várias aplicações, mas vamos tomar como referência a utilização de controle de abertura de uma válvula de controle da temperatura do vapor quente que vem de uma caldeira. Coisa importante, hein? Mas é esse só um exemplo de aplicação. Um dispositivo desses tem um custo superior a $100 e o esquema já está disponível na guia comunidade. Conhecimento vale muito se for aplicado. Esse controle não deve e não pode ser ligado e desligado simplesmente, pois se for manualmente a temperatura iria baixar para um nível abaixo do necessário ou iria subir para um nível acima do necessário. Em ambas situações poderia estar em desacordo com normas de produção. Sim, senhor. Produção tem normas. E o resultado seria o descarte da produção fora das normas. Esse dispositivo não liga ou desliga simplesmente de acordo com aqueles ajustes feitos da temperatura dos sensores. O pulo do gato é o tempo da largura do pulso, o tempo ligado, que é alterado de acordo com o ajuste e com a mudança de temperatura no sensor que mostra a temperatura do vapor. Para mostrar como funciona, vou usar um sensor de temperatura comum, um NTC, desse simplesinho aí. O NTC é devido à praticidade, mas o sensor de trabalho para esse tipo de dispositivo é do tipo PTC para 50 graus ou mais. Aqui vai ser temperaturinha baixa. Na prática, o que temos é um dispositivo que controla uma bomba, uma válvula ou algum dispositivo similar no sistema PWM em 110 ou 220 volts. Para tornar as coisas mais claras, vamos ver o esquema eletrônico e depois vamos ver o protótipo funcionando. Bom, vamos ao esquema então. Vamos ver como é que funciona o negócio aqui. Bom, a base dele aqui é um ESP32. Então a gente vai usar um ESP32. Eu aqui estou usando o modelo VRUM 32S, ou simplesmente VRUM 32. Por que eu falo isso? Porque tem vários modelos de ESP32, ok? Então, o componente que eu vou utilizar, que seria o componente chave, no lugar do PTC, vou usar esse NTC aqui. Esse NTC é o que eu vou fazer, depois eu vou colocar o dedo nele para mostrar
a temperatura como sobe e como o circuito atua. Mas na prática, na versão final, é ligado um PTC. PTC depende do modelo, porque depende da necessidade, da temperatura que vai usar, onde é que vai usar e uma série de coisas. Além disso, esse sensor PTC é um sensor grande, pesado, caro, eu não tenho para testar. E ele é para ter uma ideia, vamos dizer, mas então não conhece o sensor PTC? Claro que eu conheço, já fiz várias coisas para sensor PTC. O sensor PTC, ele tem geralmente uma resistência de 100 ohms, e para cada 1 milivolto que ele muda 1 grau. Basicamente é isso. E no esboço é que o programador tem que resolver as questões aí de nível e nível de tensão, nível de corrente, várias coisas que tem relacionada à temperatura em si com esse tipo de sensor. É diferente de trabalhar com NTC, que é 2 fios, queimou, vem lá e pega outro, bota no lugar, deu problema, troca, não se incomoda. Um sensor PTC, pelo custo, ele vale até a pena ser consertado. Às vezes não é mais possível. Mas, enfim. Então eu tenho aqui a ligação dele. Pode observar que um dos terminais do sensor NTC, e se fosse um PTC também seria ligado no negativo, e o outro terminal é ligado numa das portas do ESP. Agora, se for só assim, ele não funciona. Tem que ligar mais coisas ali. Mas vamos fazer lá no potenciômetro de 10K, que é o que faz o ajuste. Ele mede uma tensão e essa tensão é somada com a temperatura para poder fazer o ajuste que é necessário. Assim, vamos supor que eu tenho 30 graus e eu vou precisar regular para 40 graus. Eu não tenho de onde tirar outros graus, então eu pego volts, transformo numa leitura em graus e daí somo ou diminuo conforme a necessidade dentro da programação. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho 2 controles, né? 2 ajustes de temperatura, um para me ajustar o PTC ou o NTC, como quiser, e o outro para ajustar a temperatura limite. Então é isso que eu vou utilizar nesse esquema demonstrativo aqui. E funcional, como vai ficar demonstrado depois. Bom, R4 aqui é um resistor de 5K. Por que 5K? Porque o NTC normalmente em luz ambiente tem 10K. O que não ocorre com o PTC, deixa eu lembrar de novo. Então é interessante olhar isso aqui. Eu tenho 5K e tenho 10K. Então eu vou ter mais do que a metade da tensão na junção do pino, a junção que vai para o pino 44, no caso do ESP aqui. Então presta atenção no próximo passo, olha só. Então aqui eu vou controlar a temperatura de forma que ela tenha de 0, para exemplificar, de 0 a 3 volts. Vai ser a leitura do processador. Mas se eu quiser mudar isso aqui, eu troco a posição do resistor com o NTC. Então eu vou ter uma leitura ao contrário. Por que eu digo isso? Porque às vezes é necessário fazer essa troca porque a leitura negativa não é interessante. Outras vezes a leitura positiva não é interessante. E para mudar no software, para mudar na programação, é possível. Mas devido à quantidade de memória, às vezes até a pessoa não sabe fazer na programação como inverter a polaridade da tensão ali, então é melhor saber como é feito cá fora, na parte eletrônica, porque se eu fizer na parte eletrônica, eu não vou fazer só no ESP. Eu sei, agora eu dizendo isso aqui, eu sei que eu posso fazer para qualquer circuito eletrônico que precisa fazer essa mudança, ok? Aqui para ver o que está acontecendo,
A gente vai usar nesse projeto um display de LCD com interface I2C. Por que usar esse tipo de display? Primeiro porque ele é grande o suficiente para que o operador de máquina possa ver o display na hora que está sendo necessário mexer lá nos ajustes. Segundo, que o ambiente onde esse tipo de equipamento trabalha é um ambiente, digamos, agitado, pesado, é um ambiente sujo. Sujo no sentido da palavra, não é um ambiente sujo por sujeira, é um ambiente carregado de coisas. Então, o próprio circuito e o próprio dispositivo tem que ser um tanto quanto reforçado. Então, um displayzinho da OLED lá, pegou uma umidadezinha, já era. Esse aqui também? Sim, esse aqui também, mas a quantidade de umidade que estraga o outro não é a mesma que estraga esse. É esse tipo de display, ok? Então, só para dizer que dá para trocar o display para quem quiser. Mas é necessário ter uma forma de ver o que está acontecendo, né? Então, as ligações aqui do display são mostradas aqui, olha só. O pino 1, 2, 3, 4, ligado nos pinos do ESP. Atenção no pino 23 do ESP e no pino 23 e 20. São as portas SDA e SCL. Não precisa informar, basta ligar ali que ele já detecta. Também dá para configurar outras portas, mas nesse caso eu preferi fazer isso até para facilitar quem tem pouco conhecimento e fazer. Vamos lá. Aqui eu uso aí um outro medidor de temperatura, que é um DT11. Esse marcador de temperatura marca a temperatura e a umidade. Ele é interessante somente para o operador saber o ambiente que está lá. Uma outra coisa interessante é que aonde foi instalado ele, pode ser necessário, quem trabalha em ambiente quente, antes de sair no vento, na rua e para chuva e coisa e tal, deve esperar a temperatura ambiente baixar. Então, uma vez que as máquinas estejam ligadas, funcionando, o ambiente também esquentou bastante, esse sensor vai marcar a temperatura ambiente e não a temperatura da tubulação onde passa os líquidos e outras coisas mais que vão ser medidas, tá? Então aqui é para temperatura ambiente. E agora finalmente chegamos à parte de saída. Veja que para ter uma noção melhor das coisas, o lado esquerdo de quem olha para o esquema são ajustes e o lado direito são saídas. Então eu vou usar na saída aqui um MOC 3051. É um fotoacoplador. Por que eu vou usar um fotoacoplador? Não? Simplesmente porque eu não quero que o meu circuito ESP tenha contato com a rede de alta tensão e eu vou usar 220 volts ou 110 volts para acionar uma bomba, sei lá, o que for, uma bobina. Desculpa aí. E aqui é o seguinte, eu coloquei a saída direto, a saída do ESP direto no pino 1. Não tem problema usar dessa forma, mas quem quiser proteger tanto o ESP quanto o MOC pode colocar um resistor de 220 ohms, por exemplo, mas é necessário ter um resistor de baixo valor porque o LED é preciso acender com uma certa intensidade para poder ter o resultado esperado. Quanto ao monitoramento, está piscando, não está piscando, está ativando, não ativando, eu não previ isso aqui de forma extra, mas o pino, o LED interno, ele fica piscando, então o dispositivo deve ficar numa posição onde dá para ver as piscadas do LED interno.
ou quem sabe fazer uma extensão, ou então acrescentar uma linha na programação para colocar um LED adicional. Não foi o que eu fiz aqui, mas é sugestão. Deixei assim para falar sobre o esquema e também para dar uma derrubada no camarada que vem ali para o vídeo e dá um print e vai embora e não escuta para aprender. Eu me refiro a pessoas que às vezes na ansiedade, eu não vou ver o vídeo, não me interessa, eu só quero pegar o esquema. Pega o esquema e vai embora. Então o esquema tem, não é uma falha, mas tem essa possibilidade de melhoria, digamos assim. E aqui, sim, um R2 470R poderia ser um resistor de 560R ou até de 330R. Eu achei que o intervalo 470R é um bom valor para esse lugar. Eu costumo usar dos dois lados. Porque se eu usar dos dois lados da saída do MOC, e na verdade já estou protegendo o DIAC interno que tem ali, então 470 com 470 dá 1040. Então eu estou usando 1K ROMs em série com um DIAC para acionar um TRIAC. E no caso eu coloquei TIC 226D. Outros TRIAC funcionam também da mesma forma. Às vezes é necessário alterar alguma coisinha em termos de resistor, porque a corrente de manutenção às vezes é um pouquinho maior do que a do TIC 226D. O TIC 226 é de uso geral, tem a corrente necessária para acionar a maioria das bobinas, e a bobina, no caso, quando se trata de bobina industrial, ela é como se fosse uma bobina de relé, mas é uma super bobina. C1 aqui é um capacitor de 100 nano, ele é colocado em série com resistor de 15R. O chaveamento do TRIAC aqui, ele pode gerar ruídos na rede elétrica e até no ambiente. Então, esse capacitor e esse resistor servem para amortizar isso. E aqui, como eu estava falando, L1, simbolizando aqui, que ela movimenta alguma coisa, seja lá uma tranca, uma bobina, um pistão, seja lá o que for, mas só quando o TRIAC estiver ativado. E aí que vem a modulação do ESP32 para fazer isso. E finalmente vemos a segunda parte do circuito aqui, entrada 110 ou 220, esta parte aqui totalmente isolada do ESP32. Portanto, é um circuito totalmente seguro, não tem problema de choque na parte do ESP, mas quando se trata de circuitos industriais, sempre existe a possibilidade do eletrotécnico lá cometer uma falha qualquer e cometer a burrice de ligar alguma coisa onde não deve ser ligado. Então, como um eletrotécnico, geralmente, que trabalha numa casa de máquina, ele não é técnico em eletrônica, ele não conhece muita coisa de eletrônica e às vezes também conhece, não é desfazer do cara. Mas pelas possibilidades todas que existem, é muito mais fácil alimentar esse circuito com um carregador de bateria de celular do que arrumar uma fonte extra. Então, eu sugiro a alimentação desse circuito com uma fonte que faz a recarga de baterias de celular. Uma fonte de 1 ampere, pelo menos, é suficiente para funcionar. Agora a gente vai ver o circuito funcionando. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o circuito funcionando. Esse aqui é o potenciômetro de ajuste do PTC. Esse aqui é o potenciômetro de ajuste da parte do tempo de controle, né? Do nível, no caso, né? Então aqui eu coloco a temperatura que eu quero que comece a atuar. Ó. Aqui não tem nada a ver com a temperatura desse sensor aqui, que é o DT11. Esse aqui, ó, DT11. E nem com esse NTC aqui, ó.
tá? Então, primeira coisa que eu quero olhar é o seguinte, ó, nós estamos aqui com 24 graus e meio, e é este sensor aqui que está marcando. Esse aqui, ó, 24 graus e meio. Nesse momento, ó, tá piscando aqui porque a largura do pulso aqui tá em 4 segundos e pouco. Por que que tá? Porque eu estou medindo aqui de 0, a minha regulagem é 0 a 32. Então eu tenho 32 graus de diferença. Então vou marcar aqui, levantar a diferença. Ver se eu consigo fazer isso aqui sem segurar o potenciômetro. Porque o potenciômetro aqui é fogo, né? Ó, 19. Opa, deixa eu ver aqui. Então aqui o meu ponto de referência aqui seria 29,81 e o meu PTC está a 32,25. Então a largura do pulso aqui é só 24, 26 milissegundos, ok? Então quanto maior for o tempo de largura de pulso, também vai ser maior a diferença entre aonde eu quero chegar e aonde eu preciso regular. Então eu posso regular aqui, ó, até 0. O pulso vai ser grande porque é 4,8, 4 segundos e 830 milésimos, porque eu tenho 32 graus no PTC, mas aqui eu também posso chegar, quando só vai me liberar a leitura aqui quando ele mudar, ó, 82 graus é o meu ajuste, ó, e eu tenho 32. Então agora eu posso ajustar. Nessa ponta aqui eu tenho também, para poder ter referência, 24 graus e meio ambiente, a temperatura, aliás, é a temperatura 24 graus e meio e a umidade relativa do ar 77,8. Então aqui vem o pulo do gato, ó. Então eu tenho 82, mas eu quero trabalhar com a temperatura em 60 graus. Vamos supor que eu queira algum produto que eu preciso trabalhar com ele em 60 graus. A maioria desses equipamentos que fazem a leitura para temperaturas tão altas, eles não têm casa decimal, é 50, 60, 70, porque a precisão não é tão importante assim, é 50 graus, 51, 52. Aqui a gente tem a decimal porque eu programei assim, posso tirar a decimal se quiser, é só mexer. Mas o que eu preciso é o seguinte, ó, enquanto o PTC estiver abaixo aqui, então eu não estou nem querendo aquele controle, nada, não estou usando, não liguei a caldeira ainda, não está passando vapor, nada, então não preciso nem mexer. Mas à medida que eu queira trabalhar, eu vou subir essa aqui, ó, vou passar aqui para... Vamos passar aqui para 50 e... Opa, 58. 58, pronto, 59. Pode ver que não está piscando o LED ainda, a saída PWM. Eu estou aqui, não estou usando a saída PWM com o MOC 31, porque eu preferi usar LED, porque senão eu ia trabalhar com alta tensão aqui e não ter, nem ter espaço para mostrar tudo. Então, olhando aqui, ó, eu tenho 58 graus no PTC, tá? Mas essa temperatura, como eu falei, eu estou usando um NTC e o ajuste dela eu faço aqui. Mas ela tem que trabalhar de acordo com o que está acontecendo na tubulação. Então eu vou simular que há uma queda ou uma mudança na tubulação. A questão de subir ou descer, fazer ligar ou desligar, isso aqui é muito fácil, é só depois, se tiver errado, é só inverter a posição dos ajustes, tá? Ó, então eu vou colocar meu dedo aqui para a temperatura do corpo fazer com que a temperatura suba. Veja que começou a piscar o LED, a temperatura vai subindo. É claro que numa situação de trabalho, esse tipo de coisa é ao contrário, tá? Eu tenho ciência,
como eu falei, o LED eu estou vendo aqui, no circuito final não vai ter esse LED, só vai ter o LED monitorado ali, ó. O LEDzinho interno, né? Então eu estou com 63 graus ali, certo? E o LED marcando largura de 30, 20, 32, 30, vai mudar agora para 32, é só olhar 24, 20, 32 de novo, 26, depende da temperatura, cada leitura não repete a leitura, porque há uma mudança de temperatura ambiente e também há uma média na leitura. Veja que a temperatura, quando começar a baixar, essa largura do pulso aqui vai começar a diminuir. Veja que está diminuindo, já está com 16. Demora um pouco, né? Porque o NTC está aqui em cima da mesa, não está tendo muita variação. Mas já deu para ver que está mudando. E como eu botei o dedo aqui, não estava acendendo, agora, à medida que o NTC esfriar, ele vai voltar. Veja só, M8, M6, M2, M8, M6, M10, M aqui seria a largura da modulação. Vê que demora aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ele vai mudar, ele vai chegar... Não, vou esperar apagar. Vou esperar apagar para ninguém dizer que eu fiz uma demonstração mal feita aqui, ó. Zero, pronto, aí, ó. Ficou zero ali, ó. Outra mudança, outra coisa interessante que eu tenho aqui é o seguinte, mostra dois painéis diferentes. Mostra um painel quando o circuito está ativo e quando o circuito não está ativo. Então, se eu quiser, vou mostrar aqui a largura de pulso com bastante diferença. Vou mudar aqui para 54. Veja só, 1650, 820. Depende a leitura que der, ele faz uma média e mantém o LED mais tempo aceso ou apagado. Só que esse LED aqui, na verdade, é o circuito PWM que vai acionar o triac lá na ponta. Então, não quis colocar o triac, mas a bobina vai ser acionada de acordo com o que o LED acende aqui. Veja que aqui não mudou nada, e se eu mudar aqui a temperatura aqui, não vai ter muita diferença. Essa largura aqui é simplesmente a diferença entre a temperatura de cima com a temperatura de baixo. Então, se eu jogar a temperatura de controle lá em cima, vamos ver se eu consigo jogar ao contrário, virar ao contrário aqui. Vamos ver se eu consigo jogar 44, 54, 65. 65, 68, 70. Vê, não vai, porque não é para ligar. Quando o ajuste estiver para cima, não é para ligar. O que vai ligar é aqui, ó. Então vou subir 73, 77, 89. Nós temos uma largura de pulso, ó. Eu sei que para quem está vendo isso pela primeira vez, pode parecer muito confuso, entendeu? Eu sei. Às vezes, quando você fala sobre alguma coisa e a pessoa não conseguiu captar todas as mensagens, então ele fica confuso. Mas é o circuito funcionando. Então eu vou tentar baixar aqui agora para 70, para ver se eu consigo... até onde vai? A gente tem aqui menos de 100. Mais de 100 não adianta colocar, porque não vai funcionar mesmo. Então vamos colocar aqui, ó, 70, 68. Então vamos fazer isso de novo. Vou colocar o dedo aqui. Ver que está a leitura de um painel aqui, ó. A DJPTC, a temperatura e a umidade relativa do ar aqui. Então agora, ó, já começou, 72,
Largura de pulso lá é M10, ó, lá é M10, M900, ó. Sempre vai mudando, não fica sempre a mesma. Na verdade, ela mostra a leitura de 1 em 1 segundo. O que se passa entre um segundo e outro, não tem como mostrar na tela. Então, vamos deixar baixar aqui para ver se a temperatura baixa. A questão é o seguinte, está tudo ligado à programação, tá? A parte física eu já mostrei, a parte do esquema eu já montei, e a parte de programação. A parte de programação é um esboço específico para fazer essa função. Ele está disponível para membros do canal nível 2, na guia comunidade, ok? Quem tiver interessado em fazer, é só pegar esse, copiar lá, copiar e colar na ideia do Arduino e compilar e mandar para o ESP32. No caso aqui, nós estou usando esse ESP32VROM. E daí vai ter esse circuito. Todas as ligações eu já passei. Estou esperando aqui desligar. 7144. Bom, aí ó. Então eu tenho 70. É menor que 71. Então tá aí. Dito as coisas, vamos em frente. É isso. Se você gostou das informações desse vídeo, deixe o seu gostei ou o seu não gostei. E se você tiver algum comentário ou alguma sugestão, deixa escrito aí no campo dos comentários. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque no sininho todas as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal iByte Brasil. Obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência. E até o próximo vídeo.